Pronto, gravando. Vamos lá, gente, ó. O objetivo de hoje é apenas pegar esse trechinho do tempo para a gente falar sobre heredograma. Com isso, a gente fecha a atividade. Além de falar de heredograma, a gente vai pegar, eu posso dizer, vai pegar a aula de sexta-feira para a gente dar uma olhadinha nos heredogramas, conversar um pouquinho sobre o resultado e aí fechar essa atividade, tá? Eu vou apresentar para vocês uma guia e depois eu vou mudar de guia. Cadê minhas guias? Não é guia não, vai ter que ser uma janela aqui para ainda. Sentar uma janela aqui, pronto. Compartilhar. Olha, esse aí é um programinha chamado lucid.com, tá? Não é um programinha, é um site. Então, você prepara a memória.lucid.com. Esse linkzinho. E tem construir mapas mentais, tá? A ideia é fazer com que vocês construam o heredograma de vocês, da família de vocês. Da seguinte forma, vai partir de vocês, vocês vão colocar os pais de vocês, tá? Se possível com os irmãos dele. Depois dos pais de vocês, vocês vão colocar os avós de vocês, tá? Se conseguirem ir além disso, vocês podem ir sem medo. Vai, monte o tamanho maior que você conseguir da sua árvore genealógica, tá? O heredograma, ele serve para a gente fazer uma pré-análise sobre doenças remissivas, aquelas doenças que são causadas por alelos recessivos, tá bom? Ou seja, a pessoa só vai ter essa doença se ela tiver os dois alelos recessivos que causam essa doença. Aqui, por exemplo, é a organização de um heredograma. Esse heredograma, ele é um heredograma de Levito, o menininho que vocês acabaram de ver, certo? Aqui desse lado está a origem da familiar da mãe de Levi, desse lado a origem familiar do pai de Levi. No caso, o pai, essa figura que vos fala, certo? E aí, o heredograma, ele não é feito de qualquer jeito, ele tem algumas regras, ele tem alguns pontos, e é isso que eu quero trabalhar com vocês. Olha, aqui eu tenho toda uma, como eu posso dizer, um sumáriozinho para cada característicazinha e como se representa elas, tá certo? Observa que aqui homem e mulher acabou apagando porque esse programinha tem um limite de acesso e eu acabei extrapolando esse limite. Como eu fiz isso, eu resolvi deixar sem, mas aqui a gente vai falar e eu vou mandar para vocês o linkzinho com as informações completas, né? Do PowerPointzinho que vocês podem visualizar. Até fazer cópia e mexer. Aí observa aqui, ó. O homem vai ser sempre representado por um quadrado. Observa aqui, ó. Mateus, Marcos e Jair, são todos homens, certo? Mulher é sempre representado por círculos. Então, Dinalva, Mércia, Patrícia, Dilma, são todas mulheres, certo? Além dessa representação, a gente tem uma representação que é sexo indefinido, que é um quadrado de lado, né, um losango. E aí tem as representações relacionadas à união. Essa representação aqui, quando você tem um traço entre duas pessoas, significa que são casados, certo? Se tiver alguma coisa cruzando esse traço, são divorciados. Tá? Se esse traço for pontilhado, é que é um casamento, uma relação fora do casamento, né? Uma relação extraconjugal. E por aí segue as formas de representação. A gente não vai focar muito em todos os tipos, a gente vai tentar pegar as principais para entender. Temos o que nós chamamos também de casamentos consanguíneos. Os casamentos consanguíneos, geralmente, a gente visualiza ele, como posso dizer, Matheus, em relações entre primos, tá? É muito mais comum você ter relações entre primos com uma relação consanguínea. Ou seja, são pessoas que têm algum parentesco familiar, tá? Aí, quando a gente desce, ó, observa aqui que Jair e Dinalva geraram 3 filhos, né? Você pode ver que é autoexplicativo. Mateus, Marcos e Messa. E Patrícia e Mateus geraram um filho que é Levi. Então, todas as vezes que vocês veem uma barrinha puxado de uma linha aqui como essa, né, da linha da união de um casal, e dividido em N momentos, isso faz fazer referência aos filhos desse casal, tá? Por exemplo, Patrícia e Mateus puxou um tracinho aqui, ó, de filho único, Levi. A de Jair e o Dinalva puxou um tracinho, só que puxou o tracinho e dividiu em 3, significa que tem 3 filhos. Aqui, ó, Jonoildo e Dilma puxou o tracinho, tem 2 filhas, tá? Essa é a representação mais simples para poder organizar essa árvore de cá.
tá? Além disso, também temos gêmeos univitelíneos, onde você vê a união de um mesmo ponto, certo? Isso significa que eles são gêmeos, certo? Bom, além disso, no heredograma, a gente vai ter a organização por geração. Então, a gente tem a primeira geração, que no caso, a primeira geração que nós pegamos é a geração dos avós. Temos a segunda geração, que no caso vai ser as gerações dos pais, tá? E dos irmãos dos pais. E a Ô, terceira professor, geração, que é a geração do filho. Pode falar. e minha família, que na segunda geração são 7 tias. Pronto. Minha família também aqui, ó. Meu pai tem 6 tios, 6 irmãos e 4 irmãs. A minha mãe tem mais 5 irmãos. Então também não é pequenininha, não. Eu ia falar isso agora, ó. Agora, o objetivo desse heredograma é focar na pessoa em questão. No caso, a pessoa em questão desse heredograma é o Levi, que está aqui, ó. Eu vou até engrossar a setinha, mas só vou engrossar para vocês perceberem que ele que é o ponto principal da nossa busca da evolução, tá? E aí, por exemplo, Patrícia tem uma irmã, tá? Mas para dizer que Patrícia tivesse 4 irmãs. Se Patrícia tivesse 4 irmãs, eu poderia colocar as 4 irmãs aqui? Poderia. Só que não é meu foco saber dos irmãos. Pelo menos a gente não tem esse interesse. Mas eu posso simplesmente colocar na bola aqui, ó, o número de irmãs que ela tem. 4. Entendeu? Então, o que significa que ele tem que, além de Patrícia, o casal tem mais 4 irmãs mulheres. Se eu tivesse 3 irmãos homens e uma irmã, aqui no lugar de Marcos, eu botaria 3. Significa que esse casal, além de Mateus, tem mais 3 irmãos, 3 homens e uma mulher. Tá? Você adiciona um número quando você quer representar Ô, elementos que não professor. fazem muita parte. Entendeu? E por que tem um risco naquele quadrado ali? Boa. Eu tinha esquecido, né? Geralmente, apesar não é muito comum, mas no heredograma alguns, as pessoas podem fazer a representação das pessoas que faleceram. Então, esse risco aqui significa que, por exemplo, que meu pai já faleceu, entendeu? Bastante tempo já. Então, essa é a forma de representar essa situação, tá? Entendidos? Aí, ó, por exemplo, qual é a principal função de um heredograma? É saber sobre doenças genéticas recessivas. Por exemplo, aqui, ó. Geralmente, vocês vão ver quadrados. Os nomes, eles não estão nos quadrados, não, tá, gente? Você não precisa botar os nomes, não é comum fazer isso. Eu fiz para vocês visualizarem a representação e ver que os quadrados e as bolas são pessoas. Quando a gente vê a pessoa em questão, a gente apenas vai associar se aqui o pai e a mãe, se tem alguma doença recessiva ou não. Se os avós têm alguma doença recessiva. Nesse estudo, por exemplo, bora botar aqui que eu tenho uma doença recessiva. Geralmente se pinta o quadrado de preto, mas eu vou pintar de outra cor para a gente visualizar. Como eu tenho uma doença recessiva, eu vou partir do pressuposto de que tanto a de Jair quanto a de Nalva, nenhum dos dois tem a doença. Se nenhum dos dois tem a doença, significa que os dois são heterozigotos, ou seja, eles possuem um alelo dominante e um alelo recessivo. Acontece que Marcos tem pelo menos um alelo dominante, a Mércia tem um alelo dominante e o Mateus ele tem os dois recessivos, ou seja, ele tem uma doença que não é encontrado na árvore da família. Aí a questão é, Levi, ele vai ter essa doença sim ou não? Olha, se a doença fosse passada de pai para filho, tá? Aí seria o seguinte, o meu pai teria a doença, Marcos teria a doença, tá? E eu teria a doença. Consequentemente, Levi também teria a doença. Só que não é passado de pai para filho. Se fosse passado de mãe para filho, para filha, né? A Ginalva teria a doença, Mércia teria a doença e eu e Marcos não teríamos a doença, tá? Só que nesse caso aqui, a gente fica agora para saber Levi. Levi tem a doença ou não tem a doença? Bom, ele não tem diagnóstico nenhum. Só que existe a possibilidade de ele ter a doença? Existe. Por quê? Porque o pai tem os dois alelos recessivos. Se a mãe tiver o alelo recessivo, consequentemente, o Levi poderá ter essa doença. Tá certo? Agora, se a mãe não tiver o alelo recessivo, Levi não terá doença, mas ele terá o alelo, se não tiver, né? Se a mãe tiver só o alelo dominante, Levi não terá doença, mas ele terá o alelo recessivo do pai, o que significa que o filho dele corre risco, um filho dele
corre risco de também ter a doença e ele não ter. Vai depender da mulher que ele tiver um casamento ou o que seja, né? Para poder descobrir isso. O Entendeu essa professor parte, gente? Mateus seria homozigoto, né? Ele Seria é azinho, azinho, exemplo. homozigoto recessivo, tá? Certo. Ele não é nem dominante, ele é recessivo. Tem azinho, azinho no caso, né? A Uhum. gente não está definindo a doença, a gente está só estipulando. Então seria azinho, azinho. Aí, Levi, obrigatoriamente vai ter um azinho. Porque na distribuição genética, um alelo vem do pai e outro alelo vem da mãe. Tá certo? Pronto. Aí é o seguinte, eu mostrei esse heredograma, tá aqui ele feito, e eu quero que vocês, como atividade para sexta-feira, montem o heredograma de vocês. Tá? Ah, deixa eu falar desses números aqui, eu não lembro se eu falei. Esses números, eles Da falam geração. geração. Falei, né? Primeira Falou. geração dos avós, segunda geração dos pais, terceira geração dos filhos. Se tiver bisavó, primeira geração dos bisavós, se tiver tetravó, primeira geração tetravó e vai descer. Tá bom? A ideia é o seguinte, eu quero que vocês façam isso, o heredograma de vocês, uma árvore genealógica. Vocês podem fazer da onde vocês quiserem. Esse aqui tá o site que eu mandei. Um que eu uso bastante é esse aqui, ó. Vou botar com www, né? Que ele fica. Esse daqui. Slidesgoogle.com nada mais é do que como se fosse PowerPoint. Então, vocês podem usar o PowerPoint? Podem. Por exemplo, aqui, deixa eu tirar essa cor, né? Que isso aqui foi só uma representação. Eu vou pegar esse link aqui, eu vou gerar um link compartilhável. Somente exibir. Gerar link. Pronto. Vou mandar o link desse heredograma, eu mandei para vocês aí. Tá? Além disso, a gente pode agora. Deixa eu mudar a página da apresentação aqui. Além disso, vocês podem também fazer através do Google Formulários, como eu falei, ó. Olha aqui. Eu simplesmente peguei. Tá abrindo aí, né? Pronto. Eu simplesmente peguei no PowerPoint e fiz a mesma coisa, tá vendo? A mesma estrutura, as mesmas características e a mesma organização, tá? Então, a ideia é que vocês façam isso. Vocês podem usar qualquer aplicativo de mapa mental. Vocês podem buscar na internet, tem vários sites que fazem mapas mentais. Então, vocês podem ficar livres. Vocês podem fazer também, rapidão, Pedro, o que eu falo? Vocês podem fazer também no canva.com. Acho que é assim que escreve. Ele tem, inclusive, se escrever árvore genealógica, ele aparece um modelozinho que você bota a foto e escambau, fica um negócio bonito. Só não tem essas representações quadradas, né? Pelo menos eu não parei para pesquisar. Eu só vi o modelo, achei muito legal. E aí, se vocês quiserem, vocês podem usar, certo? Então tá aí, ó, o Lucid que eu usei, PowerPoint, os slides do google.com, esse Canvas, vocês podem usar nesses aplicativos, o modelo, vocês podem construir do jeito que vocês acharem melhor, certo? Bom, sobre fazer no papel. Pedro, olha, eu quero assim que vocês se desafiem a usar a tecnologia. Vocês são da geração, vocês são nativos digitais. Então, eu achava legal que vocês busquem fazer dessa forma aqui, por exemplo, certo? Desses exemplos que estou mostrando para vocês. Se não conseguir, se teve dificuldade, pode fazer no papel, não tem nenhum problema, tá? Nenhum problema. Mas eu preferi assim. Aí, sexta-feira a gente vai ver, tá? Vocês vão mandar para mim por foto, ou vai compartilhar, vou dar uma olhadinha, comentar, abro aqui no computador para a gente ver junto e a gente vai conversar sobre ele, certo? Professor, Rapidinho. Além disso, a gente vai corrigir as atividades na sexta-feira também. Pode falar. Pode falar. no caso, a internet aqui cortou um pouco, aí eu não entendi o que é para fazer. Tá. Vou repetir então, Ana. Eu estou falando o seguinte, que eu quero que vocês desenvolvam o heredograma de vocês. Vocês são a última geração. Vocês vão subindo geração por geração. Tá? Eu vou responder as mensagens do chat daqui a pouquinho. Aí eu quero que vocês façam a sua, a dos seus pais, a dos seus avós. Pelo menos essa. Se conseguir fazer além disso, os bisavós e por aí vai, seria muito legal fazer. Lembre-se que vocês têm que representar as linhas diretas. Por exemplo, ó, Jonoildo e Dilma de Patrícia, Adejaí Araújo de Matheus e Levi. Se você botar aqui os avós de Jonoildo para cá, os avós de Dilma para cá, os avós de Adiaí para cá, os avós de Dinavó para cá, vocês podem colocar. Se quiserem botar os outros filhos, podem fazer, mas vocês podem simplesmente botar um número. Bota o quadradinho e o número de filhos, tá? E aí fica tranquilo, a gente já representa. Certo, gente? É isso que eu quero. Ô, Júlia, o Canvas você pode fazer pelo celular, tá?
o Google Slides você pode fazer pelo celular também, certo? É possível fazer. Tem vários aplicativos no celular. Aplicativos para fazer mapas mentais são excelentes para fazer isso. Tá? Esses são os que eu usei, que eu posso falar para vocês. Se não conseguir de jeito nenhum, pode fazer no papel, Júlia. Não tem nenhum problema. Certo? Eu só quero que vocês se desafiem. E quando vocês forem fazer, o que é que eu recomendo? Realmente isso. Você pega o papelzinho. Aqui, ó, tem o papelzinho da aula. Pega o papel da aula de vocês, não, da aula da oitavo ano. Você pega o papelzinho assim, faz o desenho. Depois que fazer aqui, aí vocês passam para o computador, que fica mais fácil também. Tá certo? Mais alguma dúvida, gente? O professor, Pode os falar. alelos são uma representação dos códigos genéticos dos genes? Isso. Ah, tá. É que eu Assim, o tava alelo. pensando que dois alelos juntos formavam um cromossomo. Eu já tava viajando. Não. Os alelos, eles formam um gene, eles são formados pelos genes que dão uma característica genética, tá? Olho. Dois alelos formam a cor do olho. De uma forma mais leve de se apresentar. Então, gente, era só isso daí. Tá todo mundo sem dúvida nenhuma? Todo mundo tranquilo? Entenderam a ideia? Tá? Aproveita agora. Quem já entendeu, pode aproveitar esse momento de aula já para começar a desenvolver o seu. Sexta-feira é minha entrega. Tá? Na aula mesmo a gente conversa sobre como vai visualizar. Quem tiver dúvidas também pode mandar no privado lá perguntar, que a gente responde sem nenhum problema. Eita, Pedro, vida boa é essa, viu? Eu queria ir pra praia também, mas estou trabalhando. E aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá bom, gente? Então vocês estão liberados, tá? Podem ir saindo, eu vou fechar aqui a gravação. E aí eu vou